Nesse trabalho composto pelas alunas Sara Mello, Eduarda e Jéssica, do RP6, a gente vai falar sobre dois assuntos. O primeiro é os produtos e subprodutos sobre o mercado e a comercialização na ranicultura. O consumo da carne da rã é antigo e é consideravelmente saudável. Na China, por exemplo, faz parte da dieta de muitas pessoas. O primeiro país a comercializar foi Cuba em 1968, e a espécie mais utilizada na criação é a rã touro, que é proveniente da América do Norte, que pode atingir até aproximadamente 200 gramas. No Brasil, a ranicultura no país teve início na década de 1930. Ao contrário de muitos outros países que já praticavam até a caça ou cultivo, como o Japão, o Brasil ele procurou se desenvolver a tecnologia de criação em cativeiro. Existe um amplo conjunto de produtos e subprodutos da ranicultura com potencial econômico, envolvendo animais vivos ou abatidos, e pode-se comercializar os girinos e magos para outros ranicultores. A carne ela é comercializada fresca, congelada ou processada. Podem ser comercializados ainda o fígado, usado para produzir patê, a pele, utilizada para revestimentos e confecção de objetos, o corpo gorduroso, ingrediente de cosméticos e os rejeitos reciclados na ração animal. Aqui nós trouxemos algumas imagens de produtos. Bem acima tem o patê e mais acima ao lado tem a perna da rã frita. Temos o óleo de rã e até mesmo salsichas de rã. Agora mais um pouco sobre subprodutos que andam ampliando o mercado da ranicultura, porque alguns produtos desenvolvidos a partir da carne do dorso da rã podem representar um salto econômico para os ranicultores. Uma pesquisa da Embrapa mostrou que é possível e economicamente viável elaborar patê, salsicha e carne de conserva com o dorso, que normalmente é a parte descartada pela indústria. O patê e a salsicha eles são produzidos pela carne mecanicamente separada, CMS, que é processada por uma máquina e depois separada da cartilagem e do osso. E assim é adicionado ingredientes comuns de patê e salsicha. Em um teste realizado na própria Embrapa, tanto o patê quanto a salsicha foram muito bem aceitos. Agora nós vamos falar um pouco sobre as principais instalações e manejo de girinos e magos e rãs. O setor de girinagem é bastante diversificado, uma vez que o girino possui diferentes exigências à medida que cresce e se desenvolve. Ele inicia-se pela área de embrionagem, normalmente composta por pequenos tanques ou caixas d'água, onde são depositadas as desovas provenientes do setor de reprodução. Assim que o girino eclode, passamos a chamá-lo de G1 ou larva inicial. Suas principais características são a ausência de um aparato digestório próprio à absorção de alimentos exógenos, presença de brânquias externas nas duas laterais do corpo e bolsa vitelínica externa. Manejo da embrionagem. A desova deve ser disposta preferencialmente em telas que flutuem na superfície dos tanques, denominadas de incubadoras. Estas telas têm o propósito de manter a desova na superfície, o que é onde existe maior disponibilidade de oxigênio, além de evitar a pressão da coluna d'água, que pode inviabilizar o desenvolvimento do embrião, causando a sua morte. Manejo do crescimento e desenvolvimento dos girinos. O ambiente que receberá estes animais deve conter uma água em boas condições de manutenção dos animais e os alimentos naturais, quando presentes, devem ser suficientes para promover um bom desenvolvimento do lote. A biometria para os girinos poderá ser realizada a cada 15 dias e servirá para verificar o aspecto dos animais, o ganho de peso no período e os ajustes necessários na alimentação. Ela também deverá ser prescindida por um jejum alimentar e poderá ser combinada com uma triagem. A densidade nos tanques artificiais será de 2 litros de água por girino, enquanto que nos naturais será de 3 litros por girino. Essa proporção, aliada a uma boa alimentação e qualidade de água, pode determinar um período de 75 dias para que essa fase de crescimento e desenvolvimento se dê de forma adequada, com animais apresentando peso igual ou maior a 8 gramas. Manejo da metamorfose final.
Os animais selecionados e transferidos para a área de metamorfose final deverão ser alocados nos seus respectivos tanques, com baixa lâmina d'água, abundância de água-pés ou outro anteparo flutuante e sombreamento constante. Eles somente poderão deixar o setor e ser alimentados com ração e larvas quando suas caudas tiverem sido totalmente absorvidas, que ocorre normalmente entre 7 a 10 dias. Instalações. Finalmente, após aproximadamente 90 dias, os animais estão prontos para serem induzidos no setor de engorda inicial. A gente vai chamar eles de imagos, e seu principal desafio vai corresponder ao seu novo hábito alimentar. Nesse setor de engorda, não existe mais a alimentação natural e sua única fonte alimentar é a ração. E ela pode ser depositada diretamente na água, o que ocorre nos sistemas inundados ou em coxos. A mortalidade esperada para o engorda inicial pode chegar até 20%, e muitas vezes ela ocorre por problemas de adaptação desses animais ao seu novo mundo, isto é, a vida semiaquática. O peso inicial desses animais e a qualidade de vida relacionada ao seu estágio e processo são fundamentais. Para que essas mortalidades seja pequena, já para a fase de terminação, espera-se uma mortalidade de até 5% total de animais presentes. Os utilizados. A gente vai ter o tanquilha, que ele é um sistema semisseco de engorda caracterizado por uma baia em formato quadrado. Geralmente elas são grandes e ela contém uma área seca nas extremidades, uma área alagada subsequente e uma área seca, ilha, no interior. Atualmente os tanques ilha têm dimensões menores e contam com apenas duas áreas, uma externa alagada e uma interna, que representa a ilha como dito anteriormente. Manejo dos animagos e rãs. É importante que o lote de imagos seja introduzido na baia no mesmo instante, pois a conduta muitas vezes observada na prática, onde os animais estão introduzidos paulatinamente, pode resultar em crescimento desigual e canibalismo. Cada baia deve ser manejada independentemente e por uma questão de princípios higiênicos sanitários. Deve começar pelas unidades que possuem os animais mais novos. Manejo dos imagos e rãs. A limpeza de baia e renovação da água, a alimentação dos animais. Recomenda-se inclusive a troca periódica de desinfetantes para esse procedimento e nos casos de doenças diagnosticadas e mortalidade acima do esperado. Poderá se utilizar a vassoura de fogo. Aqui estão as nossas referências. Obrigado até aqui.